entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no De Cara Limpa de hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de entrevistar o Rodrigo. E então, sem mais delongas, né? Obrigado, Rodrigo, por estar aqui. E, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo de formação na Universidade Federal Fluminense, me formei em 2004. Em 2006 eu entrei para o Museu de Ciências da Terra, que fica na URCA, aqui no Rio de Janeiro. E desde então eu tenho trabalhado como um paleontólogo, né, mas mais na parte de coleção, não de pesquisa. O trabalho em si ele me exigiu mais, né, cuidar da coleção e atender pesquisadores. Então, de 2006 até mais ou menos 2018 foi basicamente o trabalho, né, na curadoria da coleção. E atualmente, né, você já ao longo de toda a sua carreira aqui, né, no Museu de Ciências da Terra, você teve atuações também na parte de exposição, né? E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, só que antes eu queria que você comentasse, né, porque foram muitos anos que você foi responsável, né, como curador da coleção do Museu de Ciências da Terra, que para quem já assistiu o vídeo, eu entrevistei o Diógenes, o Rafael, né, que também agora está atuando aí na curadoria, eles já falaram um pouco sobre a importância do Museu de Ciências da Terra, os zoológicos que tem aqui e tudo mais. E você teve essa honra, de certa forma, de trabalhar e foi um dos responsáveis por, durante esse período, garantir que esses materiais continuassem inteiros, alocados e que o acesso a eles fossem garantido. Você poderia falar um pouco dessa experiência, de como foi para você e o que é de importante, né, no museu, de ter uma coleção? Por que a coleção não pode fechar, por exemplo? A coleção aqui do museu, ela é uma coleção muito relevante nacionalmente e mundialmente, né? E aqui sempre foi a vanguarda da paleontologia no Brasil, né? Tivemos grandes paleontólogos, todos eles praticamente ou estagiaram, trabalharam aqui. E quando eu entrei em 2006 foi o primeiro concurso depois de muito tempo sem contratação. E era um período que poucas pessoas já estavam trabalhando aqui, né? A maioria estava se aposentando e chegou um determinado momento que eu praticamente fiquei sozinho na coleção, né? E atendendo a todos os pesquisadores que estavam aqui. E a importância sempre foi, né, a prioridade, por mais que a gente não tivesse algum recurso, não tivesse questões, era manter um ambiente minimamente propício ao atendimento de pesquisadores, sempre recebendo bem, seja pesquisador do Brasil ou do mundo. Então o trabalho, ele, basicamente, durante esse tempo, foi fomentar, né, a pesquisa na paleontologia, atender da melhor forma possível todos os pesquisadores. Melhoramos as condições na coleção, né, na medida do possível, né, o que deu para fazer manualmente, vamos dizer assim, né, porque sem grande aporte financeiro. E hoje eu fico tranquilo de saber que a coleção, né, os pesquisadores que vieram aqui antes, lá em 2006 e que vêm hoje, percebem que as condições melhoraram, né? Mesmo que ainda timidamente. Acho que foi um bom trabalho em relação a isso. E melhorou bastante agora, porque chegaram novos pesquisadores. Você citou o Rafael, por exemplo, que está agora na coleção, o que possibilitou, né, que eu pudesse não ficar só exclusivamente na coleção e começar a me dedicar a outras áreas, né, em relação ao museu, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, assim, é uma honra, porque a gente trabalha num local que a gente viu a paleontologia começar, né? Tem o Price, que a gente pode citar, mas pode citar o Matias Rossi, pode citar o Diógenes, né? Então, e você conseguir manter isso sozinho por algum tempo, né, foi uma grande satisfação e sempre demonstrei isso atendendo, né, pesquisadores, né, como você também, que estava aqui sempre, né, quase todas as semanas aqui trabalhando. Encheu o saco bastante. Mas sempre foi um bate-papo agradável, sempre um trabalho que sempre foi muito bom. E aí hoje então, né, você está podendo se dedicar mais à parte de extensão, que sempre foi uma coisa que te brilhava aos olhos, né? E aí agora me conta um pouco assim, como foram se desenvolvendo as suas atuações de extensão ao longo do tempo? Que lembrando que o Museu de Ciências da Terra, né, ele durante muito tempo pertencia ao DNPM, atual, né? Atual ANM, mas hoje ele pertence, né, ao Serviço Geológico Brasileiro, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM.
me confundo nas coisas, né? Que sempre foi, né? O prédio sempre foi onde é a CPRM, né? Que a CPRM foi criada em determinado momento, né? Ainda em 1960, na década de 60, final da década de 60, que era o DNPM, passou a ser CPRM, né? Foi criado o Serviço Geológico do Brasil, e mais o museu, né? Ainda tinha aqui, o DNPM ainda ficava aqui ocupando uma parte do prédio da CPRM. Em 2012 isso mudou, né? Foi passado, né? A gestão do museu foi passada para a CPRM. Né? Eu sou do DNPM, né? Eu não sou do Serviço Geológico do Brasil. Então essa transição facilitou algumas questões, né? Uma instituição dentro de outra complicava muito algumas questões de gestão, mas agora deu uma otimizada. Deu uma otimizada. E aí, então, como que foi essa sua relação com a parte de museu, né? De exposição? Essa é uma coisa recente, né? Assim, não é, pelo tempo que eu já estou aqui, eu estou aqui há 13 anos, mais de 13 anos. Mas o que aconteceu foi que em algum momento tiveram demandas de exposição, tímidas ainda, e aí por falta de pessoal mesmo, então eu comecei a me envolver e fazer algumas exposições, sem formação para isso, né? Eu sou biólogo de formação. Não sou museólogo, mas assim, a gente, com conhecimento da coleção, criava narrativas em conjunto, né, com outras pessoas experientes na área. E aí foram feitas algumas exposições, né, assim, temporárias, não foram exposições de tempo permanente, né. Mas e aí ao final do ano passado, final de 2018, houve um convite para trabalhar com a parte educativa do museu. Eu não sabia que isso talvez me atraísse tanto. E aí foi um furacão de questões que aconteceram que me fizeram me apaixonar por uma área educativa, a área realmente de levar o museu aos locais. E então, 2019 foi um ano de virada, esse ano. Assim, foi um marco, a gente criou um projeto de itinerância para as escolas, esse projeto cresceu muito, né? A gente passou a trabalhar muito na parte da educação especial também, né? Da questão da inclusão, que foi uma outra paixão despertada, assim. Então, foi muito prazeroso juntar, né, essa parte da questão, tanto do acervo, né, do paleontológico e também da geologia, né, dos rochas minerais, com a parte educativa, né, e o quanto que isso é bem recebido pelas escolas e pela população em geral. Então, foi assim, essa paixão realmente de acreditar que realmente a educação, ela realmente faz diferença. E a única coisa que pode mudar o mundo. E trabalhar e olhar também a questão da educação especial também, que foi uma coisa que a gente está apaixonado, porque traz uma interatividade, um resultado muito positivo e vários desafios estão sendo lançados e a gente está conseguindo aprender cada vez mais nessa questão. Você vai falar um pouco sobre os projetos, exemplos, né, de projetos, né? O projeto, a gente tem alguns projetos que a gente tem maiores, né? Um deles é na questão da educação especial, principalmente na deficiência visual, que a gente tem como parceiro o Instituto Benjamin Constant, que é vizinho aqui na URCA. Então a gente começou a desenvolver projetos lá, atividades de como trabalhar um acervo, né, com um público que não está vendo o acervo, como é que a gente faz esse tipo de descrição, como é que a gente concretiza aquele conceito, como é que a gente fala a história da Terra. Né? São aprendizados, desafios que têm tido um bom resultado. Inclusive a parceria está cada vez mais forte, né? Temos um outro projeto que é um grande desafio, que é levar paleontologia para a rede de educação infantil do município, seja lá onde a unidade esteja. Então são desafios de segurança, inclusive, desafios de chegar nas escolas, alguns de difícil acesso. Literalmente autorizações, né? Isso a prefeitura, as escolas, a gente não atua nessa área, a gente tem o respaldo, entra para fazer atividade, nunca tivemos problema nenhum. Durante o ano inteiro, nenhuma intercorrência. Em algumas comunidades mais difíceis de chegar, não teve nenhum problema, as crianças nos recebem muito bem, os professores, os moradores, todos eles sempre felizes com a presença de um museu que talvez pela primeira vez chegou lá. Algumas delas nunca tinham recebido visita de nenhuma instituição. Então esse projeto também é um desafio, porque você tem que criar estratégias lúdicas para um público muito pequeno, que absorve muito bem, né? São as crianças, a gente pega desde maternal até pré, e
É impressionante o conhecimento, né, das crianças em paleontologia, né, assim, desafia a gente até, né, porque você fala, né, que dinossauro, quem sabe mais é quem tem 4 anos e quem tem filho de 4 anos, né, então são desafios bem interessantes, a gente tem umas estratégias que estão sendo desenvolvidas e espero que esse projeto continue muito em frente. Fora os outros locais, né, instituições, a gente vai em clínicas psiquiátricas, também tivemos uma experiência interessante, que a gente foi em Juiz de Fora, em 2 clínicas e a atividade rendeu horas, assim, cada uma delas, então, assim, com muita participação, com muita pergunta muito boa. Então, são projetos que a gente está levando e a ideia é que a gente consiga expandir um pouco mais. E nesse projeto tão bonito, né, de levar cultura e paleontologia e geologia para as pessoas especiais, né, eu acho que é muito além de importante, é muito interessante, né? Porque muitas vezes para nós que temos as nossas faculdades desenvolvidas dentro do padrão, a gente tem uma percepção de mundo que não é a mesma, né, dessas pessoas. E isso era uma coisa que a gente já conversou, assim, que você me relatou, né? Que, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela tem um tato desenvolvido, mas com o tato ela não consegue reconstruir tipo, a nossa visão, né? Ela enxerga com o tato do jeito dela, ela não vai ver, que às vezes as pessoas, sei lá, acham que com o tato ela consegue reconstituir o crânio do T-Rex da mesma forma que seria se a gente estivesse vendo, né? É muito assim, interessante nessas discussões, porque, por exemplo, por mais que você consiga tatear um fóssil, você nunca vai encostar num dinossauro inteiro, no tamanho real, para saber como é que ele é. Você vai saber como é um avião sentado dentro de um avião, se você nunca viu um avião por fora. Então essa questão a gente tem é um desafio sempre, né? Porque você não pode pensar em construir conceitos a partir do vidente, né? Da pessoa que está vendo. Você constrói o conceito de outra forma. E existem outras formas de ver aquela realidade, né? Uma cor para a gente tem um comprimento de onda ali que tem um verde, para o outro é um cheiro de limão. A percepção de verde dele. Então, assim, a gente tem que sempre tentar trabalhar com uma outra lógica, porque a visão domina, né? A percepção, e você não percebe, por exemplo, que determinado tecido que está ali, você viu, ele é vermelho, mas ele é macio de alguma forma, ele tem uma temperatura, alguma flexibilidade. São coisas que você perde se você só está na visão, né? Então, o que a gente tenta trabalhar muito é que você tenha múltiplas formas de entender o mesmo objeto ou o mesmo conceito. Então, que a gente é diferente, todo mundo é diferente, todo mundo pensa, tem algo que tem mais afinidade, tem gente que é artista, tem gente que conhece música, eu, por exemplo, sei nada de música, né, de tocar um instrumento, tem outros que têm habilidade, tem outros que gostam da linguagem, tem outros de interpretar. Então, assim, as estratégias que a gente tenta lançar você tem uma forma, você tem um objeto ali, quais são as múltiplas formas que eu posso explorar aquele objeto. No primeiro trabalho no Benjamin Constant que a gente fez, que a gente estava falando, era dia da poesia. Então a gente falou, vamos trabalhar uma linguagem artística, uma poesia, trabalhamos um cordel. E a partir do cordel a gente começou a criar conceitos ali junto, né? Então tem um cordel do Benegó, que é famoso, se alguém quiser procurar, é muito interessante o cordel do Benegó. Vou tentar deixar o link na descrição. Que é um cordel do Benegó que é bem legal, né? Que conta uma história de resistência, né? Da região onde é que o Benegó, para quem não sabe, né, é um meteorito, né, que fica em exposição lá no Museu Nacional, o maior do Brasil, né, algumas toneladas aí de ferro retorcido e derretido. Que está sem salvo, não foi atingido pelo incêndio. Não fez nem cosquinha. Já chegou uma temperatura muito alta aqui, né, no incêndio, não está lá no mesmo lugar, né? Não sei se está lá ainda, mas está intacto. E a partir dele trabalhamos meteoritos, né, tipos de meteoritos, o valor do patrimônio, né, para uma população, porque é a história do cordel. Também trabalhamos paleontologia, porque você faz logo uma relação com o dinossauro, né, com extinção, entre aspas, né? E aí você começa a fazer aquele conceito tomar um sentido, né? Você vai construindo de outra forma. Você ressignifica. Porque se eu falo assim, esse fóssil é de um dinossauro, é uma vértebra, não vai fazer o menor sentido
se você não tem um conceito construído ali aos poucos, né? Aquilo não deixa de ser uma rocha pesada para alguém, né? E aí você vai fazer, vou botar uma réplica, a gente tem umas réplicas, mas a réplica é uma representação também, como, né? Ninguém aqui viu um dinossauro vivo para saber como é que ele era de verdade. Então a gente vai fazendo conceitos e isso é um desafio, né? Um desafio muito grande, porque se você tem que desconstruir muitas certezas que você tem para poder fazer sei lá, um trabalho de construção realmente de um conceito, porque a gente fica, você está vendo, né, que eu nessa sala eu já mapeei tudo que tem nessa sala, né? Em 1 minuto eu sei quase tudo que tem nessa sala. Agora, você trabalhar isso com outro tempo, com outra percepção, com outro sentido, né? Eu encosto numa mesa, mas essa mesa não me diz que tem uma parede ali no metros na frente, vou ter que construir aquele conceito também, né? Com a visão já construída daqui para lá. Então isso é uma coisa que é um desafio, porque a gente começou esse ano também. Né? Mas vocês vão crescendo junto com o projeto, né? A gente tem muito a avançar ainda, a gente teve experiências agora com surdo-cegueira também, que é um outro desafio. E isso eu imagino que é inovador até para o próprio Benjamin Constant, né? Porque é uma temática que eu acho que eles não abordavam com tanta frequência, pelo menos. Eu não tenho conhecimento, mas realmente assim, foi trabalho, né? Ele é construído em conjunto também. A gente não chega lá com uma fórmula pronta, né? A gente ouve, né? Tem vários profissionais lá com experiência, então a gente sempre leva um material, leva um conteúdo e discute como que eu poderia abordar isso. Então a gente tem, assim, muito a agradecer ao Instituto, porque a partir dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas propostas, né, que são sempre visando, né, o aluno, eles dão feedback, eles dão, no planejamento a gente já discute algumas questões, porque quem somos nós para chegar lá com uma fórmula pronta, né? É um diálogo, né? Você tem uma prática, uma teoria e uma prática que precisam estar conversando o tempo todo. E eles são um grande parceiro, né? Assim, que a gente construiu, e a gente está agora construindo outros, né? Na questão da deficiência intelectual, por exemplo, que foi mais um trabalho que a gente começou a desenvolver, que também foi surpreendente, assim, até assim, o resultado na hora, porque a gente sempre espera muitas, a gente fica trabalhando muito quando a diversidade é muito boa por isso, né? Porque você vai sempre com um assunto que você espera algumas questões que possam vir, né? Você, pode me perguntar sobre isso, tem que me preparar para isso, vamos me perguntar sobre aquilo. Vem a surpresa. E aí eu até brinquei quando eu estava em Juiz de Fora, teve uma pessoa que ela virou e me fez uma pergunta que eu brinquei e falei assim, uma pergunta muito boa, assim, não existe pergunta ruim, mas assim, muito boa de desafiar a gente. E aí eu falei, eu venho do Rio de Janeiro com todo prazer aqui para atender vocês, vem me dar uma rasteira dessa, né? Um desafio tão grande desse. Mas assim, foi surpreendente, porque era uma pergunta que eu nunca imaginei que alguém fosse me fazer. Porque era um assunto relacionado, mas que não estava sendo tratado ali, e veio, assim, de forma surpreendente. Quem sou eu, né? Tipo, para prever, né, essas coisas. Então é por isso que é bom a diversidade, né, de público, a diversidade toda. Trabalhar a diversidade, porque a diversidade é a realidade ela é diversa. Em sala de aula você vê isso, claro, tem alunos de mais diversas características. E tentar homogeneizar tudo. Tem uma frase que a gente sempre tem, que é do Boaventura Souza Santos, que ele fala, você sempre tem que lutar, eu não sei certinho a palavra, mas assim, toda vez que tentar te padronizar, você tem que combater isso. Você tem que lutar pela igualdade quando há um tratamento diferenciado, né, discriminatório. Porém, toda vez que quiserem te padronizar, você tem que lutar pela diferença. E essa é a diferença, né? A diversidade faz parte. E pra gente, o que eu aprendi, eu falo, eu levo as atividades para as creches, para as instituições todas, e eu aprendi muito mais do que eu levei, assim, eu acho. Que você interage com mais pessoas, né? Realmente é algo fascinante. Assim, quem está na graduação ou começando a entrar na pesquisa, né, não perde essas oportunidades de fazer extensão. Pode ser que você não queira ganhar vida com isso, fazer pesquisa especificamente com isso, né? Mas na sua instituição ou em alguma instituição próxima de onde você mora, que faz a atividade de extensão, tenta participar como voluntário, ou só assistir ou tentar interagir, porque é enriquecedor, você vira outra pessoa, né? Eu com certeza, você me acompanha há muitos anos, você conhece há muitos anos, você sabe o quanto
isso modificou, assim, eu acho que de motivação, né? E eu falo, para mim, quando eu trabalho assim com um público diferente do que eu penso, saio da minha bolha um pouco, eu me renovo de uma forma que, tipo, por exemplo, eu aprendi a conversar com criança, era uma coisa que era muito difícil para mim, muito difícil. Eu não tinha esse hábito e hoje as pessoas falam, Rodrigo, quem te viu, quem te vê, né? Porque cheguei numa situação que eu falei, gente, como é falar com criança, né? E assim, e isso vai em outras partes, e vou te falar, assim, quanto mais você conhece a diferença, sei lá, mais você quer trabalhar com a diferença, porque que não é, no final das contas, a diferença que eu digo é a diversidade, né? Porque a cada dia você tem uma coisa nova, às vezes, muitas vezes eu falo assim, você tem um gesto de carinho com você que você não espera mais, numa sociedade tão louca que a gente tem. Tipos de carinho. Assim, eu tive, sei lá, um feedback que, falo assim, isso motivou mais um ano de trabalho, mais um outro ano, porque você vê às vezes pureza, você vê realidades complicadas, difíceis de ver, e as pessoas com um sorriso, com um abraço, com uma palavra amável. Então isso, hoje em dia, na sociedade do jeito que a gente está, realmente é um valor que você tem que pegar para você, assim, e falar, nossa, isso aqui vale a pena. É isso que a gente tem que lutar. Isso vale a pena. Então agora, infelizmente, né, para encaminhar para o encerramento, queria que você desse seu recado para quem está nos assistindo, livre, fala o que você tem vontade, o que vier na cabeça, no coração ou nos dois aí. Deixa seu recado aí para a posterioridade. Não, eu vou dar, assim, eu sei que a parte de educação ela é um campo difícil, né? É um campo pouco valorizado no país, infelizmente. Mas eu ainda falo, a gente tem que acreditar na educação, sabe? Eu saio do meu conforto, da minha sala, do meu ar-condicionado, vou para uns lugares difíceis, vou para longe. Eu nunca pensei em fazer na área educativa, eu não tenho licenciatura, estou fazendo agora, estou fazendo uma faculdade agora, outra na segunda, para conhecer um pouco mais da área educativa. Se profissionalizar. Melhorar como educador, né, assim, eu acho que tem que ter uma formação muito forte para ser um bom profissional na área de educação, mas ainda acho que é o único caminho para o país, assim. Então, quem está fazendo aí faculdade, pense também como o mercado de trabalho, a educação especial, porque não tem profissional, né? A gente tem poucos profissionais ainda no mercado, tem bons empregos, né? Porque se tem pouco profissional, você tem uma demanda, né? Para essa vaga, então pense nisso, façam cursos, o que o Instituto Benjamin Constant do lado, por exemplo, hoje, né, eu estava terminando um curso lá, gratuito, é só se inscrever lá, tem um número de vagas dependendo dos critérios. Tem outros no Instituto Nacional de Surdos, então pensem sempre nessa parte como mercado, mas acredite na educação realmente. A licenciatura, eu não tive oportunidade de fazer porque eu emendei, né? Eu comecei a trabalhar logo em seguida que eu me formei, então não tive como terminar a licenciatura. Minha profissão não precisava, mas eu sempre falo, a educação é o caminho. E eu espero, né, com otimismo, que daqui a uns 3 anos nosso país passe a valorizar mais a educação, né? Ou menos, se for melhor ainda. Quem sabe daqui a um ano, quanto antes mudar essa percepção de que a educação é importante, eu acho que é o caminho. Porque não adianta reclamar de políticos se o próprio povo não valoriza, né? Não, tudo é reflexo um do outro, não tem nada acontece por acaso, né? Então, pensar na educação sempre, que eu acho que é o caminho. E eu agradeço muito, 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 é uma honra imensa estar aqui conversando, quebrando um pouco do... Né, não estou tentando não ficar muito travado, mas agradeço imensamente, esse desejo com todo o sucesso do mundo, com a tese, né, vai ser um sucesso absoluto, tenho certeza. Muito obrigado, meu Rodrigo, pela presença, pelas palavras tão gentis e por compartilhar essas vivências, né, que é enriquecedora para mim e com certeza para quem está assistindo. Então, agora realmente para encerrar, né, gente, muito obrigado a todos vocês que gostam do meu trabalho, que acompanham o canal, que dão like, compartilham e tudo mais, e principalmente para as madrinhas e padrinhos que ajudam financeiramente a manutenção do canal, que graças a vocês eu estou conseguindo então manter, né, essas atividades de auxílio e publicação de
mesmo que pequeno, mas um esforço de divulgação científica no YouTube que foi e é uma das ferramentas que mais dissemina fake news e desinformação de maneira generalizada. Então, eu estou tentando aqui fazer minha parte, trazendo pessoas excepcionais para falarem com vocês. E, então, muito obrigada. Se você tem condição financeira e gosta do meu trabalho, considera também se tornar um padrinho ou uma madrinha aí. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. E muito obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Beijo.